3, 2, 1, é para gravar? Gravou! O Corinthians e o Cruzeiro estão em negociações bem avançadas para o empréstimo de Raul Gustavo, zagueiro do Corinthians, né, que essa temporada teve algumas atuações, e eu quero falar todos os bastidores desse negócio que deve acontecer já na semana que vem. E vou falar também de Pedro Raul, o grande centroavante dessa janela, desejado por vários clubes, também já está muito perto de ter o seu destino na próxima temporada, e eu quero contar tudo isso para vocês. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos, não esquece de ativar as notificações para você receber uma mensagem toda vez que tiver um conteúdo novo. E a gente fala de Copa também, a gente fala de Catar, mas a gente também fala de mercado. Roda a vinheta. Corinthians e Cruzeiro já estão trocando aquela ideia, já passou do estágio do namoro, já está quase virando casamento. Empréstimo de uma temporada do Raul Gustavo, zagueiro jovem, vai fazer 24 anos em 2023. O Raul Gustavo teve algumas oportunidades nessa temporada, principalmente com o Vitor Pereira. A zaga titular do Corinthians, Gil e Balbuena, jogou, claro, a grande maioria das partidas, mas quando um não podia, o outro, o Raul Gustavo era sempre a primeira opção. Teve um determinado momento que ele até entrou meio que na mira do torcedor por algumas partidas, mas fato é que ele, Raul Gustavo, quer mais atuações. O jogador quer atuar, né? Quer estar jogando. E aí, evidentemente, quando você não tem uma oportunidade no clube, né, que você está, de repente um empréstimo seria até para o jogador respirar ares novos e ganhar experiência. Foi aí que entrou o Cruzeiro, né, na parada. O Cruzeiro, que para essa temporada de 2023 está tentando contratar jogadores muito nesse modelo de negócio, né, que é de empréstimo com opção de compra, até pelo fato do Cruzeiro estar se reorganizando financeiramente e tendo esse desafio em 2023 de voltar à elite do futebol brasileiro. Então aí entrou quando você começa a vasculhar o mercado, tem a possibilidade ali do Raul Gustavo, né? Jogador que é jovem, que chega à frente, que tem gols na carreira. Então o Cruzeiro viu no Raul Gustavo uma possibilidade ali de ter um empréstimo para que ele possa incorporar o time nessa temporada de 2023. E aí as negociações entre os dois clubes estão caminhando e o desfecho está muito próximo de acontecer. No máximo até a semana que vem, o Raul Gustavo já deve ser oficializado como novo reforço do Cruzeiro para essa temporada que o time vai disputar a Série A do Brasileirão. E aí o Corinthians tem o Robert Renan. O Robert Renan foi ganhando espaço ao longo da temporada. Até no final da temporada, o Robert Renan, eu diria para vocês que já era a primeira opção do técnico Vitor Pereira. E o Robert Renan, dentro do Corinthians, tem assim, a direção, por exemplo, coloca muita expectativa nesse jogador, que ele vá virar um atleta assim, como foi o João Vitor, né, que veio da base, foi ganhando espaço e hoje foi vendido para o Benfica. Aliás, está atuando no Benfica e o Corinthians fez uma grande venda com ele na última janela, né? Naquela janela que foi do meio do ano. Então a ideia do Corinthians é ter o Robert Renan atuando mais, cada vez mais espaço, porque enxerga que o jogador é muito promissor. E aí quando você tem um Raul Gustavo perdendo um pouco de espaço, melhor jeito é você emprestar para o cara ganhar experiência, certo? Antes de falar sobre o próximo assunto, que envolve também um Raul, mas esse é o Pedro Raul, atacante, eu quero falar de quem? Da Centauro. Tá chegando o fim de ano, não deixa para a última hora para você fazer as suas compras. Vai lá na Centauro, na nossa vitrine aqui, tem o QR Code na tela, tem o link na descrição. Aproveita, compra o seu presentão top e aí você usa ainda o desconto Hernan10, que te dá 10% na compra dos seus produtos aqui na Centauro, beleza? Usa o QR Code, vai lá no link na descrição que a Centauro é show. Pedro Raul fez um grande campeonato brasileiro pelo Goiás, né? Todos os clubes começaram a observar o Pedro Raul, fizeram sondagens, clubes do sul do país, clubes de São Paulo, clubes do Rio de Janeiro, né? Enfim, os clubes com mais poderio ofensivo, né, chegaram a sondar para fazer uma proposta ou entender quais eram as condições de negócio para o Pedro Raul.
claro, ele estava emprestado do time japonês, né, para o Goiás. Então, assim, quem faria a venda, quem faria o negócio era o Kashima, o time japonês que tem o contrato com o Pedro Raul, que estava em baixa lá no futebol japonês, emprestou ele para o Goiás e aí ele teve toda essa ascensão e virou o cara do momento, o cara do futebol brasileiro nessa temporada. Chamou a atenção de fato com os gols e com a assistência e com a personalidade, né? Um jogador de muita personalidade, o Pedro Raul. Mas quem saiu na frente nessa negociação toda, ou quem está na frente nesse momento, é o Vasco. O Vasco que tem agora 777 por trás, né, um investimento, quem comprou o Vasco e está organizando a casa. E nessa volta à elite do futebol brasileiro, vai ter um investimento bom, pesado, para essa temporada, principalmente no elenco, para dar uma reformulada no elenco. Júnior Urso, por exemplo, que atuou aqui no Brasil, inclusive no Corinthians, estava no Orlando City, nos Estados Unidos, é um jogador que já está fechado com o Vasco, né? Outro jogador que o Vasco também teve possibilidade, o Bissoli, do Atlético Paranaense, que foi formado no São Paulo, é um jogador que agora perde um pouco de força, até porque andou muito a questão do Pedro Raul, né? O Pedro Raul é um jogador hoje que está praticamente assim, já por poucos detalhes para que esse negócio seja concretizado. Uma compra, um jogador que chamou a atenção e sem dúvida nenhuma vai ajudar demais o Vasco nesse momento de recuperação, né? De retomada principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro e toda a disputa que tem nessa temporada. Então faltam pequenos detalhes, são ajustes mesmo de pagamento, questão de tempo de contrato, mas assim, já há um otimismo muito grande de quem está trabalhando no dia a dia com o Pedro Raul, de que o Vasco vai concretizar essa negociação com o Kashima já nas próximas semanas. Aí a gente vai ver o Pedro Raul, enfim, esse grande destaque do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Vasco. Será que vai dar certo no Vasco? Deixa seus comentários aqui. Quero que a corintianada também fale sobre o Raul Gustavo, né? O Raul Gustavo que está se transferindo para o Cruzeiro. E atenção, torcedor do Cabuloso, fala aí sobre essa contratação que pode estar acontecendo nos próximos dias, beleza? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Ó, estamos falando de Copa, mas a gente também fala muito de mercado aqui. Tamo junto.